santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém. E bom, né? Todo mundo aqui hoje, mais um culto de doutrina. E já que é culto de doutrina, a gente vai contar uma história de alguém que foi provado porque obedecia. Vamos lá, livro de Jó, 1º, versículo 7. Livro de Jó, 1º, no versículo 7. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos lá, todo mundo caçando. Livro de Jó, 1º, versículo 7 e versículo 8. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todo mundo já achou? Livro de Jó, 1º, no versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz aqui. E disse o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? De rodear. E disse Satanás ao Senhor: de passar por a terra e rodear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia da aparência do mal. Fala assim comigo: Jesus, eu quero ser como Jó. Fala: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Fala: eu te amo, Jesus. Amém. Pode assentar, bater palmas e agora, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos falar sobre Jó. E eu sei que até o pessoal que não é crente já viu falar de Jó, né? História bonita, uma história muito interessante. Mas agora vamos saber por que Jó foi provado e por que Jó foi perseguido, por que tudo isso aconteceu com ele. As pessoas têm uma outra visão sobre Jó. Mas antes de eu falar o porquê, vamos falar quem era Jó. O homem mais rico de toda a terra, sabia? Além disso, a Bíblia fala que Jó era fiel a Deus. Homem mais fiel na terra não tinha. Então não tinha ninguém fiel igual Jó. Podia caçar os montes. Naquela época não existia homem mais temente igual a Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era tão temente que ele sacrificava um animal para que Deus perdoasse o pecado dele e para que perdoasse o pecado dos seus filhos. Ele pedia misericórdia por ele, pelos seus filhos, ou melhor dizendo, por ele e pelos outros também. Apesar de rico, homem simples. Apesar de rico, homem que não se misturava com o pecado do mundo. Era muito rico ele, mas ele não se misturava com ninguém do mundo. Ele se desviava da aparência do mal. Às vezes, o cristão sabe que não é bom ele ir em determinado lugar. Mas eu sou crente. Cuidado com a tentação naquele lugar, irmão. Cuidado. Jó, ele não ia. Quando chamava Jó para ir, talvez em um bar, ele nem ia. Eu não vou não. Eu não vou beber, mas às vezes alguém vai caçar confusão comigo. Não vou passar naquele bar ali não. Ali tem uma rua cheia de mulheres da vida. Nem lá eu vou passar. Eu sei que eu não vou cair, mas às vezes alguém pode me interpretar mal. Então ele se desviava da aparência do mal. Quando ele observava que aquilo poderia dar algum tipo de problema para ele, uma má interpretação, ele falava: eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar andando com a mulher sozinho, porque pode dar uma má interpretação para a minha pessoa. Outros jovens que dizem crente, ficam andando com a jovem sozinho aí. Tem jovem que fala assim: eu gosto de ser amigo de mulher. Cuidado, irmão. Fica andando sozinho com mulher aí. Às vezes pode acontecer um imprevisto, ou
Cristo, vamos dizer assim. Ou alguém pode te interpretar mal. Por isso, alguém pode observar e pensar alguma coisa que não aconteceu, ou talvez o diabo esteja trabalhando para derrubar alguém. Então, ou seja, Jó não andava com a jovem sozinha, não. Jó ele não andava em lugares que não era próprio para estar um cristão. Porque às vezes o crente ele acha que ele pode entrar e sair em todo lugar. Espera aí, irmão. Talvez sim, se Deus te ordenar. Vai lá na macumba e prega, você vai. Ali tem uma alma parada ali naquele lugar. Ali tem uma boca de fumo em frente de você. Vai lá e prega para aquele homem que está parado. Você vai. Jesus, ele é um exemplo também disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem cristão que fica assim: eu vou ficar andando aí de madrugada assim, para lá e para cá, conheço todo mundo, está tentando o Senhor teu Deus. Mas eu acho que eu posso estar andando para lá e para cá, eu sou crente. Nem Jesus ousou fazer isso, ele deu o exemplo. E Jó também era assim, ele fugia da aparência do mal. Jó vigiava em tudo. Jó estava pronto para o que pudesse acontecer, ele vigiava. Crente doutrinado que não vigia é como um vaso rachado. Coloca água lá no vaso para você ver. Se estiver furado, ele vai vazar, não vai? Coloca água no filtro lá, vai vazar. Coloca gasolina no tanque do carro, ele está furado. Quando você chegar lá, não tem mais. Ele vazou tudo. Então o crente, irmão, ele tem que ser uma pessoa vigilante. Ele tem que realmente fugir da aparência do mal. Então Jó, ele tinha todas as qualidades de um grande homem de Deus. Pastor, mas então por que Jó foi provado? Vamos chegar lá. Primeiro vamos contar a prova de Jó. Satanás estava no que nós falamos como o segundo céu. Como eu gosto de explicar, o primeiro é o céu azul, que você vê, agora não, está de noite, você vai ver estrelado, é o primeiro céu. O segundo céu é depois dessa terra, né? Acima da terra. É o segundo céu. E o terceiro, a Bíblia diz que é onde mora Deus. E Satanás, ele estava acima do planeta, do globo terrestre. E Deus, sabendo de toda a malícia de Satanás, e Satanás também querendo ter uma oportunidade de Deus falar alguma coisa, porque Satanás não pode falar nada para Deus, senão, se Deus não quiser que ele fale, né? E Satanás estava ali tentando chamar a atenção de Deus, fez um projeto na mente: não, tem que acabar com esse homem. Por que o diabo queria acabar com Jó? Inveja. A primeira coisa que vamos citar aqui é inveja. O diabo, ele tem inveja de quem é crente. Quem é crente de verdade. Quem bate palmas nas horas de Jesus. Então, ele observando Jó com muita raiva e ira, e sabendo que ele não podia tocar em Jó, porque aquele que é crente fiel, o diabo só pode tocar em você se Deus permitir. Ele pediu permissão a Deus. Senhor, aliás, o Senhor disse para ele: de onde vem Satanás? Ele falou: pai, agora o grande Deus está falando comigo, eu de rodear a terra, de passar por ela. Observasse meu servo Jó, porque Deus sabe tudo. Eu observei. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia da aparência do mal. Quem bate palmas? E Satanás, ele não perdeu tempo. Olha, o diabo não brinca de ser diabo, então não vamos brincar de ser crente também. Vamos ser profissional no que é obedecer a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. E o diabo logo falou: olha, mas também, Senhor, é claro, o Senhor dá tudo para ele. Ele tem aí dinheiro, ele tem riqueza, ele tem tudo. É por isso que ele é fiel. Deixa eu tocar no que o Senhor deu para ele. Agora, por que o diabo ficou com raiva de Jó? Não tinha ninguém mais fiel do que ele. Então ele tinha inveja, porque o diabo não tem direito de ser fiel, porque ele já foi condenado por ter se levantado e tentado tomar o trono de Deus. Mas Satanás,
Ele tinha inveja de Jó porque Jó obedecia à doutrina de Cristo. Ser crente. No Brasil, se você falar assim, ser crente, quem é crente aí? Você vai ouvir um monte de gente falar, eu sou. Agora falar, quem é servo? Servo é o que realmente serve a Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Como Jó, obedecendo a doutrina de Cristo. Então, ou seja, Jó obedecia a Deus nas suas vestes decentes. Ele não bebia cerveja gospel, como o povo está bebendo aí. Se fosse no tempo de hoje, Jó não estava pulando carnaval gospel, não. E nem tinha programa na televisão, não. Se fosse no tempo de hoje, Jó ele não estava cabeludo nem barbudo. Mas ele estava enquadrado na doutrina de Cristo. Por causa disso, o diabo se enfureceu contra ele. Olha, estou com inveja dele, porque ele é fiel a Deus. Eu tento pegar ele em tudo quanto é coisa. Quando eu armo um laço, ele cair no pecado, aí ele não cai, ele vigia em tudo. Ele é temente, ele é doutrinado, não tem nada para pegar esse homem. Então ele só pensou, tenho que pedir para Deus permissão para eu tocar nesse homem. E o que acontece? Deus permitiu. E a primeira coisa que ele fez é destruir a sua riqueza, era muito dinheiro. Ele fez com que seus bois fossem roubados, a sua plantação fosse queimada. E Jó, ele recebeu a notícia tudo de uma vez. Uma pessoa veio e falou, Jó, olha aí, roubaram seus bois. Jó, olha, tacaram fogo na sua plantação de arroz, um exemplo. Foi acabando com tudo. Ele não teve um momento para pensar. Ele estava pobre. Foi assim, não foi da noite pro dia, foi do dia pro dia, foi da hora para hora. Pobre, sem dinheiro, sem nenhum centavo. Mas para ele a pior notícia foi quando um servo dele chegou e disse, Jó, agora você está pobre e eu tenho um negócio ruim para te contar. Seus filhos, se eu não me engano que eram 9, se eu não me engano 9 ou 8, estavam todo mundo numa das suas casas, festejando ali, todo mundo alegre, de repente veio um vento, Jó, derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Não tem nenhum vivo, só sobrou eu para contar a história. Então, além de pobre, Jó estava agora sem seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança, ou seja, a maior riqueza são filhos. Se você tiver muito dinheiro, mas não tiver um filho, fica ruim, né, irmão? A quem que você vai deixar isso tudo? Abraão quis tantos filhos e conseguiu. E Jó estava alegre com seus filhos, porque ele estava pobre, mas tinha seus filhos. E rapidamente, como um relâmpago, como um piscar de olhos, ele estava pobre e todos os seus filhos tinham morrido. E o que acontece? É uma grande prova que ele passou. Mas eu quero frisar no porquê que ele passou essa prova. Como eu disse, o diabo tinha inveja. Inveja por quê? Porque ele tinha íntima comunhão com Deus poderoso. Olha, no nosso tempo, nós temos o que nós chamamos de doutrina, ou seja, ensinamento de Cristo. E o ensinamento de Cristo é o que faz a diferença na tua vida e faz você ser semelhante como Jó. Hoje, você não vai ver quase ninguém pregar contra a pintura, porque eu digo para você que é pecado. Eu digo para você que o crente, ele não pode andar de maneira nenhuma com a moda do mundo. Pastor, mas eu estou na doutrina, Satanás ele pode tentar alguma coisa contra mim, se Deus permitir. Por prova. Mas tem crente, irmão, que ele é supostamente de doutrina, mas ele comete coisas e deixa a porta aberta, e depois, pelos seus atos, ele consegue passar a luta provocada pelas suas próprias mãos. Isso então não é prova. A prova, irmão, ela é para o crente fiel. Quando o crente é fiel, quando o crente está passando perseguição porque ele é fiel,
Aí então Deus permitiu tudo isso para ver até onde a fé dele vai. Deus, ele olhou para Jó e disse, e pensou, eu sei porque eu capacitei meu servo para passar por isso. Eu sei que ele é capaz de ser provado e passar por isso. Então, às vezes, você para um pouquinho para observar o testemunho de Jó. Ele passou luta porque ele obedecia a voz de Deus. Ele passou perseguição porque ele estava na doutrina de Deus. Por isso que ele passou. De repente ele estava rico, de repente estava pobre, sem nada. Bom, Satanás pediu uma permissão a Deus. O Senhor disse, Satanás, e aí, meu servo Jó está firme comigo. Senhor, mas eu deixei ele pobre, mas tem uma coisinha que eu queria pedir para o Senhor, que é, agora ele blasfema, agora ele vai largar do Senhor, ele vai largar da doutrina, ele vai largar. Agora ele vai para a igreja mundana, vamos dizer assim, se fosse no tempo de hoje. Agora ele vai adorar a Deus estranhos. Eu vou tocar o meu dedinho fedorento nele para atacar uma doença. Aquela mão imunda de Satanás. Até o diabo para tocar num crente doutrinado, só se Deus permitir. O crente que não tem televisão, o crente que não tem Facebook, o diabo não pode tocar. Aleluia! E Deus permitiu. E ele foi com seu dedinho redorento e colocou a doença mais temida da época, lepra. A lepra não tinha cura e era discriminada pela sociedade. Em alguns casos da história, conta que quando um leproso ele ia passar onde tinha uma população, ou no meio do centro da cidade, vamos dizer assim, ele tinha que tocar um sino e gritar, lavar o leproso, porque pegava. Existe um estudo que aponta que havia uma sociedade só de leprosos em outro lugar, uma cidade de leprosos. Porque ninguém queria ficar perto do leproso, porque pegava. Então Jó, ele estava doente, a lepra. E agora? Pobre, sem filhos e doente, leproso. Estava leproso. E um dia, seus amigos resolvem visitar ele. Fiquei sabendo que Jó está na luta, vamos lá ver. E quando seus amigos veem a situação dele, eles começam a chorar e se humilhar ali. E chorar com ele ali, claro, de uma certa distância, né? Para não pegar a lepra. Mas um vira pro outro e fala assim, você está pensando no que eu estou pensando? Eu estou pensando também. O que é? Jó, como diz lá no Maranhão, tá lascado, né? Mas por que tá lascado? Se fosse no Maranhão, essa linguagem dos maranhenses, né? Hoje não tem nenhum maranhense aqui hoje não, mas é assim que ele fala. Ele pecou contra Deus. Eu acho que Jó estava em adultério. Eu tô achando que ele estava adorando um bezerro de ouro lá. Eu acho que ele passou. Ele fez foi macumba, não foi não? Não, para estar lascado assim, né? É porque alguma coisa ele fez com Deus, ele não tinha feito nada. E seus amigos apontam o seu dedo e acusam. Fala o que você fez contra Deus. Qual é o seu pecado contra Deus? E ele não tinha feito nada. Ainda ele orou, pedindo que Deus perdoasse os amigos dele. Não sabia nem o que ele estava falando. Passa algum tempo depois, a sua esposa vai até ele e diz, olha, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Nunca que eu vou fazer isso. Tudo que eu tinha, ele mesmo tomou. Irmão? Então ele glorificou a Deus ali. Mesmo ele estando passando essa prova, ele sabia que Deus podia restituir tudo dele, porque mesmo ele sendo fiel, e Deus dando tudo para ele, e mesmo sendo fiel, passando por aquela prova, ele falou, se eu continuar fiel, Deus vai ter misericórdia de mim. Aleluia. Hoje nós temos crentes que não pode passar uma lutinha, irmão? Tem irmãos que não pode passar uma luta. Eu vou sair da doutrina, eu vou para uma igreja mundana. Irmão, tem irmão que não pode passar uma briga com o marido, eu vou largar.
Tem irmãos que não podem passar uma briga com a esposa, eu vou largar. Tem irmãos, que não pode passar luta financeira, eu vou largar Jesus. Porque eu sou dizimista. Irmãos, olha o testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e não se desviava da aparência do mal e não se desviava da presença de Deus. Aleluia. Será que foi fácil? Irmão, nós que é pobre, né? Se você passar uma peleta, meu corpo tá grosso. Mas depois que você acostuma com o jabazão de primeira, irmão, um carro bom, aí, meu amigo, você ficar sem isso aí é complicado. Né, irmão? É difícil. É como quando você tem um carro, quando ele quebra, você fica uma semana sem andar com... Meu Deus, estou andando de a pé, que luta. Entendeu? Então Jó estava acostumado com tudo bom e do melhor. E Satanás pensou assim: eu vou colocar meu dedo fedorento em tudo que ele tem, aí eu quero ver se ele não blasfema contra Deus. Ele não fez isso. Ele não tinha o coração nas coisas do mundo, ele não tinha o coração preso dos filhos que perdeu, mas o seu coração estava preso em Deus. Aonde tiver seu coração, aí também está o seu tesouro. O crente que obedece à doutrina, ele obedece porque ele santifica o teu corpo. Quando ele está santificando, deve constante oração e jejum. Então o que acontece? Quando ele está dessa forma, irmão, ele está se preparando para encontrar com Deus. Se ele perder um carro, ele deixa para lá. Se ele perder uma casa, ele deixa para lá. Se ele perder um filho, um pai, ele fala: tudo bem, o Senhor que manda em tudo, mas a minha alma o Senhor tem que levar. Quando Jó passava a prova, a luta, ele pensava: se eu morrer, eu quero morrer fiel com meu Deus. Porque eu sei que se ele não devolver tudo que eu tinha, pelo menos eu não vou sofrer lá em cima. Eu vou estar lá em cima com ele, eu não vou descer para baixo para sofrer. Eu vou estar eternamente com ele, melhor dizendo. Eu bate palma e dá glória a Jesus. Olha, eu já vi tanto crente falar: eu não aceito isso. Por quê? Porque eu sou dizimista. Ah, mas eu não quero passar essa prova não. Ah, mas se continuar assim eu vou sair da igreja. Eu volto pro mundo. Ah, eu vou para outra igreja. Ah, eu vou fazer isso e aquilo. Peraí, irmão. Quem somos nós? Já pensou? Se o oleiro pegar o barro e quando começar a amassar o barro vai falar: rapaz, para de amassar. O barro não pode falar nada pro oleiro, irmão. Não tem como. Você já pensou? Ele pega o barrinho, começa a amassar: vou fazer um vaso aqui. E o barro para e fala: não, moço, tá machucando aí, eu vou reclamar. Não dá, irmão. Então você é o barro, Deus é o oleiro. E você não pode falar nada. Você só pode pedir misericórdia e dizer: Senhor, me dê graça. Irmão, isso o mal pode fazer. Me dê graça. Imagina, nós éramos uma lama, cheio de porcaria, uma terra que ninguém dava valor, uma terra pisoteada, lameada e cheia de porcaria, carniça e tudo mais. Um dia, um homem olhou e disse: eu quero comprar essa terra. Eu quero comprar. Você sabe que todo aquele que se entrega ao pecado é escravo do pecado, então ele é servo do inimigo, do próprio diabo. E Deus, olhando de cima, o próprio Cristo falou: eu vou comprar essa terra. Eu vou trabalhar nessa terra. Quanto que custa essa terra? O proprietário do pecado disse: eu quero o teu sangue. E Jesus derramou o sangue dele para comprar essa terra podre que era nós. Com o sangue dele, ele nos comprou, ele nos lavou, ele pegou toda a sujeira, tirou do barro e fez vasos de honra para ele. Agora me diga uma coisa: como algumas pessoas se dizem cristãos, se dizem que são como Jó, se não aguentam uma provinha? Eu acho que ninguém aqui passou uma prova como Jó, passou? Eu não vi. Agora imagine, irmão, o tanto que Jó sofreu, como Jó sofreu, e o pouquinho de luta que nós passa. Nós tem que pedir a Deus um pouquinho de paciência como Jó.
né? Porque a prova, irmão, ela tem um fim, tem um tempo determinado por Deus. Isso é, se nós não murmurar. Se murmurar, se desistir, você jogou tudo fora. Ah, mas eu não aguento. Se Deus está te provando e a prova vem de Deus, é porque você foi capacitado como Jó. Emancipado da glória de Jesus. Agora tem irmãos que colocam um brinco na tua orelha, que coloca uma roupa sensual. Ah, eu sou crente e eu estou passando prova como Jó. Peraí, prova como Jó? De maneira nenhuma, porque ele era reto, ou seja, ele era fiel. Ele passou prova pela sua fidelidade à palavra de Deus. Ele passou prova porque ele é fiel a Jesus Cristo. Então o crente, quando ele está realmente sendo provado, é porque ele é fiel. E quando ele é fiel, o diabo olha e morre de ira, porque ele é fiel. Aleluia! Irmãos, você já conhece mais ou menos o que me aconteceu. Jesus mandou eu abrir essa igreja e eu orei 3 anos e 3 meses para começar o primeiro culto numa área. E eu orei a Deus e falei: Jesus, fecha a porta do meu emprego, porque eu quero usar o dinheiro para construir tua igreja, tua primeira igreja aqui. Porque quando eu era jovem, antes de me casar, fui ver um terreno onde eu fui construir a minha casinha. E uma voz desceu do céu e disse: aqui vai ter uma igreja. Sabia bem o que Deus estava falando. Então nós construímos uma igreja com muito suor, sofrimento. Mas um dia Jesus me deu uma visão e sonho que um vento derrubava a igreja. E eu fiquei pensando o que seria isso. Um dia eu estava sentado na igreja, na cadeira, estava cansado. Eu vi um vento me assoprando no meu ouvido. Eu me assustei, me arrepiei e pensei: isso é maligno. Olhei para trás e vi o nosso irmão, um diácono, na porta. Fui lá e perguntei: você soprou meu ouvido? Ele disse: não. Falei: então é o capiroto. O que vai acontecer? Disse para minha esposa: eu sonhei que a igreja caía. Será que é espiritual? Fiquei a pensar o que seria isso. Que Deus iria me dar uma grande prova. E eu estava lá um dia, se preparava para o culto das crianças, e de repente o tempo começou a mudar. Havia sol, começou a pingar um pouco, nós corremos para a igreja, de repente um vento muito forte. Quando eu olhei o vento caindo aquelas pedras de gelo, eu disse para minha esposa: corre lá para a casa do vizinho, porque a igreja vai cair. Esse é o vento que eu vi no sonho. Então eu entendi que a igreja caiu. Alguns de vocês aqui viram lá como caiu, e algumas pessoas viram fotos, né? Teve lugar que o vento rapou, ficou no alicerce. Ferro, lá é o telhado, não de madeira, mas de ferro, ele voou como papelão. Mas ninguém tocou em nós. Minha esposa, o jovem evangelista, que está de férias, está desviado, né? Tinha mais alguém, tinha minhas crianças também, esposa grávida. E Jesus nos guardou. Foi uma prova tremenda. Tanto trabalho. Eu me lembro que eu subi nos escombros, depois que caiu, mais um irmão, um obreiro, e disse para ele: amanhã nós vamos pegar tudo que sobrou e vamos ver o que nós fazemos para levantar de novo, porque Deus mandou levantar. Caiu, nós levanta de novo. Começamos a cantar aquele hino: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Que bate palma. Mas aí eu tinha tido outro sonho. Sei que eu estava preso e havia um jovem de olho verde com a Bíblia. E aí amanheceu o dia, nós fomos pegar. Vamos pegar tudo aqui. Vamos juntar os tijolos que sobrou, as cadeiras que sobrou, o som. Vamos juntar tudo. Vamos voltar a fazer culto na área de novo.
e de repente chega um carro branco, 4 portas, para e me chama pelo meu nome, e eu fui caminhando, e eu falei eu mesmo, 2 homens disseram, olha, você que é o Eduardo, eu disse, sou eu. Ele disse, você está preso. E eu perguntei, mas o que eu fiz? Ele falou, eu não sei, mas o juiz mandou te prender. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ele falou, não, mas o juiz mandou te prender. Eu falei, então vamos embora. Virou aquele chororô, eu olhei para o irmão, obreiro e disse, fica tranquilo, lembra aquele sonho que eu tive, com o jovem com a Bíblia na mão? Eu falei, lembro, então vai se cumprir. Eu vou, mas segunda-feira eu estou de volta, porque Deus já tinha me revelado até o dia que eu ia voltar. 5 dias preso. E quando eu cheguei lá, irmão, no primeiro dia, menos de 1 hora, 13 almas. Pastor, mas o que o senhor fez para estar preso? Nem a minha advogada sabia, nem eu. Ela chegou lá e disse, pastor, o que o senhor aprontou, pastor? Eu disse, eu nada, doutor. Mas o que o senhor está fazendo aí? Não sei. Mas o senhor não sabe mesmo? Eu não sei, doutora. Eu não sei. Eu estava lá, a igreja caiu, já até me entregaram. Então nós vamos descobrir o que o senhor fez. Ela saiu lá para fora e perguntou ao irmão que levou ela, pastor não fez nada, vamos descobrir o que ele fez. E quando ela puxa o meu processo, irmão, 3 processos no meu nome, ela olhou para o irmão e disse, pastor mentiroso, hein? Olha, 3 processos, olha, é processo perigoso. E o pastor aprontou demais. Irmão, era bem pesado. E o irmão dirigindo o carro olhou para ela e disse, olha esse tem direito aí, é melhor você ficar caladinho, olha esse tem direito, que o pastor não mente, ele é de Deus. Mas eu estou vendo na minha frente 3 processos no nome do pastor. Olha aqui, tinha um lá que o caba deu um tiro na porta do banco de uma velhinha, ela voou longe, um assalto-banco, invadiram uma cidade e disse que eu estava lá no bolo. Misericórdia. Eu estou vendo aqui os processos no nome do pastor. Olha esse direito. E ela começou a olhar, mas não tem jeito. E agora? De repente ela olha, espera um pouquinho. O nome desse cabra aqui é o mesmo do pastor, mas tem um negócio, o dele é com Z e aqui está com S. O nome do pai do pastor é Nilton Augusto de Souza. O nome desse cara aqui é Nilson Augusto de Souza. A mãe é Maria Pereira de Souza. Tem um pouquinho coisa. Olha, esse homem aqui é 4 anos mais novo que o pastor. Não é ele não. Pega o carro e vamos voltar para lá. Prenderam o homem errado. Entendeu, irmão? É incrível, né, irmão? Quando eu aceitei Jesus, uma senhora apontou o dedo para mim e disse, Deus tem uma obra com você na cadeia. Cumpriu, né? E aí, e nisso ele estava na cadeia. Passou um dia, um culto, ganhei mais alma. Um homem estava doente, trouxeram ele, botei a mão, foi curado na hora. Lá fora o povo chorando e lá dentro o povo sorrindo. Tem um profeta aqui, tem um homem de Deus aqui. Irmãos, eu olhava pro rosto dos meninos lá, né? Esses meninos bons, né? Os mais perigosos, que eles mais gostavam de mim. Eu olhava pro olho deles e Deus me revelava o profundo e escondido. Aqueles homens, sabe? Tudo chorando. Aqueles bandidos perigosos. Deixa o homem quieto que ele é de Deus mesmo. Ô, irmão, faz oração pra mim aqui. E aquele alvoroço, irmão. Aquele alvoroço. Um dia uma mulher, coloca uma mulher isolada, endemoniada, deu uma cadeirada numa criança. E eu disse pro rapaz, aliás, quando eu cheguei lá, o rapaz com a Bíblia na mão, o olho verde. Eu disse, eu te vi numa revelação. Ele disse, como assim? Eu falei, eu tive um sonho com você, eu sou pastor, o que você está fazendo aqui? Sei lá, eu vim aqui pregar para vocês, velho. Cheguei sem medo, irmão, eu fiquei pro lado de fora por um tempo. De repente, chega uma mulher possessa por demônio. Ninguém chegava perto, estava isolada, claro, né? Não fica misturado não. Mas eu estava no corredor, eu não sabia o que eu estava fazendo no corredor, mas aí eu aprendi, eu estou no corredor porque essa mulher está aqui. Eu disse, filho, me dá essa Bíblia aqui. Para que você quer essa Bíblia? Para mim lá. Ele falou assim, o senhor é doido. A mulher está endemoniada. Eu falei, mas eu sou o quê, meu filho? Eu sou um pastor, velho. Ele falou, então tá bom, vai lá. Peguei a Bíblia, uma Bíblia pequenininha, peguei ela, a mulher lá endemoniada, eu apontei para ela e disse assim, Jesus te ama, arrancou de joelho chorando. A delegada olhou para mim assim, olhou para a mulher, olhou para mim, olhou para a mulher, falando, sua cabeça, pode tirar daí. Deus já usou o pastor aí. Estava famoso lá dentro. Estava famoso.
Aí um dia chegou, passei uns 3 dias pro lado de fora, faltava 5 dias preso, ou prova. Aí, de repente, igreja, ele fala, olha, você vai ter que entrar por uma das celas aí, viu, pastor? Aqui você é preso, aqui você é pastor, você é preso. Tudo bem, escolhe qual cela que você quer ir. Um preso me chama e disse, por favor, pastor, entra na cela 2 aqui, porque a cela 1, os cabas são doidos. Eles sempre estão esfaqueando aí dentro. Eu disse, então eu vou pra lá. Ele disse, pastor, o senhor não está entendendo, você vai virar peneira aí dentro. Falei, rapaz, eu estou aqui para botar quente no rabo do cão, meu querido. Se lá é mais perigoso, é lá que eu vou. Ele falou, pastor, eu estou vendo que o senhor não excede a cabeça não. Eu falei, rapaz, quem está com Jesus não tem mais ninguém não. Já que o diabo armou um laço para me prender para parar essa obra, porra, agora eu vou entrar lá dentro da cela mais perigosa. O carcereiro olhou, e aí, pastor, já escolheu qual cela? Eu falei, ele disse, você é doido. Eu falei, tudo bem, abre aí. Entrei para a cela, irmão, para 8, tinha umas 30 e poucas pessoas lá. Não me recordo bem, mas estava super lotado. E aí, pastor, como é que tá? Do dia que eu entrei, não comi nem bebi. Graças a Deus. Como aí, pastor, nós temos aqui eu esqueci como é que eles chamam lá. Eu tenho aqui um negócio aqui. Não quero não, Deus abençoa. E ali conversando, e aí todo dia de noite um culto, alma se rendendo aos pés de Jesus, Deus operando. Eu acordo de manhã e quando eu olho assim na cela pro corredor, um homem. Um preso acorda também e diz, pastor, olha ali. Eu disse, o que é? Aquele homem tem cara que é estuprador. Tem ou não tem, pastor? E eu olhei e falei, Jesus amado, tem cara mesmo. E aí, o que você me disse? Rapaz, às vezes não é, você não sabe, né? Ele não falou nada, falou? Eu não sei não, viu, pastor? E disse pro cara assim, e aí, o que você fez com a menininha lá? O diabo é triste. Ele disse, não cheguei a fazer nada não, porque pegaram primeiro antes, né? Aí virou aquele alvoroço de madrugada. Pega o homem, marra ele com a tal da Tereza aqui, deixa ele com nós. Irmãos, ele disse, lá no banheiro tem um rodo, pega lá o rodo pra nós. Meu Deus do céu, vai matar o homem agora, Jeová. Pedófilo mesmo, Jesus amado. Irmãos, começou aquele alvoroço, enforcando, e o homem demolhou ele fazer a rir. Ele ria. E eu falei, Jesus, é agora. Levantei, apontei a mão para a grade e disse, salta ele no nome de Jesus. Todo mundo soltou junto. Uma autoridade tremenda que Jesus dá pra gente. Soltou. E um estava na rede e disse aí, pastor, com o perdão da palavra, irmão, cola aqui na minha rede. E eu fui até a rede. Ele, pois não, meu querido. Ele disse, o senhor tem filha? Eu disse, tem 2. Aliás, tinha uma e uma estava na barriga, né? O senhor tem mãe? Se tem irmã? Mas e aí, pastor, como é que é esse negócio? Aí todo mundo da cela e da outra cela calou, do corredor calou. E disse, o homem lá amarrado, né, irmão? E disse, está escrito na Bíblia, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Você tem coragem de pular teu olho? Não. Você tem coragem de pular você mesmo? Não, pastor. Então se você fazer o mal para ele, você não ama o próximo como a ti mesmo. Porque está escrito na palavra. E um deu um grito, solta o homem, porque o pastor está correto. Foi tremendo. E eu disse para eles, olha, segunda-feira eu vou embora. E deu segunda-feira e eu ia acordar no centro desse pastor, porque é cadeia, assim, presídio, talvez não em delegacia, mas em alguns lugares tem um ganchinho assim, sabe? Para pendurar o falso profeta. A sua revelação não cobriu? O ganchinho. Sei lá, um dia sem comer e beber. Sei lá, o ganchinho do falso profeta. E ele disse, pastor, o senhor disse que vai embora, mas eu acho que o senhor se enganou, porque está ficando tarde, nada do senhor ir embora. Jesus falou que eu vou embora hoje. Foi ficando de noite. E nada. Pastor, já que Deus assim, eu não sei o que aconteceu com Deus lá não, mas prega aí para nós. Se eu não for embora até agora, não vai mais não. Acho que na outra segunda-feira. Então vamos embora. Peguei a Bíblia, comecei a pregar, fiz o apelo. Quando eu estou lá pregando, de repente chega um guarda, coloca a mão assim, fica ouvindo a palavra. Quando eu falei amém, aí o guarda disse, amém, pastor? Eu falei amém. Vamos embora, senhor, vai lá, cantou aí, vamos embora. Aí a cela toda ficaram de pé, o corredor e começaram a bater palma. Ai com Deus, o senhor é homem de Deus mesmo. De vez em quando eu topo os meninos aí, sabe, na rua.
Ô pastor, falei que ia levar aquela caixa de som roubada lá, eu nunca mais te vi. Falei, não, Deus te abençoe, deixa eu ser roubado pra lá. Ou seja, passei uma prova como Jó. Não como Jó, quem sou eu? Mas foi ou não foi? Essa não foi dura? Mas cheguei em casa, recebi as pessoas, meia-noite dobrei meu joelho e disse: Jeová, ó Deus poderoso, o Senhor me provou, mas eu não murmurei nem um minuto sequer. Foi 5 dias preso sem dever, com um abençoado com o nome igual meu. Mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor: se essa igreja é revelada pelo Teu Espírito Santo, eu quero 5.000 amanhã para levantar a igreja de novo. No outro dia, o empresário foi lá e me chamou e me deu um cheque à vista de 5.000 reais. Aleluia! E nós levantamos a igreja de novo. Por esse testemunho, irmãos, eu quero pedir para vocês: tenha paciência quando Deus te provar. Olha a tua vida, estou fiel na doutrina? Então é prova. E prova tem um tempo determinado para acabar, se você não murmurar. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra, bate palma na glória a Deus. Ó, teu irmão está passando prova, vai ver TV, está passando provas, irmã, coloca uma roupa curta e vai pro forró. Ah não, você jogou tudo para fora. Aí eu vou para outro ministério mundano. Lá no ministério, lá eu posso tudo, não pode nada, irmão. Quem pode tudo é quem obedece a doutrina. Aleluia. Tá passando luta no casamento? Vou largar a velha e tocar para uma nova? Vai perder a salvação. Aí nos infernos não tem advogado.